A palestra dessa noite está a cargo do nosso querido Amaury Amaral de Almeida. Amaury é essa figura simpática que já se faz conhecida de todos nós da SER, participando das diversas atividades da casa, faz um trabalho intensivo e extensivo, também na área doutrinária, com suas palestras, com seus ensinamentos, com a coordenação de grupos de estudos, trabalhando na coordenação dos grupos de estudos sistemáticos, dando a sua colaboração a cada instante em favor da difusão da doutrina. Profissionalmente, o Amaury trabalhava na área econômica, financeira e econômica, e desempenhou suas atividades tanto no centro-oeste brasileiro quanto no norte do país. E para lá não perdeu a oportunidade também de levar a sua colaboração no sentido da difusão doutrinária. Ao final das suas atividades profissionais, retornando à sua cidade, Curitiba, encontrou a SER e desse feliz encontro resultou, como hoje, esta noite, um trabalho de divulgação na área de palestra. É essa alegria que ele nos dá hoje com o seu trabalho da quarta-feira. Amaury Amaral de Almeida. Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam envolvidos nas emanações salutares do Mestre Jesus, que a paz, a bondade estejam em todos os corações, de encarnados e desencarnados. Temos um trabalho de fôlego hoje, porque é um trabalho que se relaciona a falar sobre a família. O tema é família, um exercício de amor. E para a família, nós precisamos todos os dias exercitar o amor. Para algumas famílias, essa é uma tarefa muito fácil. Para outras famílias, é uma tarefa muito difícil. Então, o que nós vamos discorrer hoje é um breve bate-papo, porque o tema é extenso. Os enfoques são múltiplos e nós temos a vontade de oferecer alguns entendimentos relacionados àqueles que convivem conosco, tanto encarnados quanto desencarnados. Não é? Muito bem. Então, como seres humanos que somos, estamos envolvidos num processo social, cultural, histórico. Ao mesmo tempo, é um trabalho individual. Isso quer dizer que a nossa caminhada, em que pese tenhamos parentes de 10, 20, 30, 50, 100 anos que seja, a caminhada é solitária. A caminhada é de cada um de nós. Porque nós é que precisamos aprender o amor. Nós não conseguimos ensinar o outro a amar, porque amar vem das profundidades do ser, do âmago do ser, da essência. Então, conseguimos, pelo exemplo, oferecer ao outro as possibilidades que ele pode utilizar para aprender a amar. Muito bem. Nós somos amigos de muitas jornadas. Nós que estamos aqui e que dizemos, primeira vez que venho, não conheço ninguém. Sei lá, acho que não tenho nada a ver com esse pessoal. E se olharmos no plano espiritual, nossos queridos parentes de 2, 3, 4 encarnações passadas talvez estejam presentes. Aquele companheiro, aquele amigo, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, filha, neto, que desencarnou há pouco tempo e que a gente imagina longínquo,
talvez esteja neste momento junto conosco para congraçar em fluidos espirituais de amor conosco, para que possamos desfrutar de minutos de paz e de amor. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografia de Chico, editora da FEB, entende a família como o instituto doméstico, que tem sua origem na parte divina, ou seja, Deus instituiu a família. Não é uma criação humana. Nós carecemos de família. Para obtermos instrumentos para o aprimoramento da edificação de um mundo melhor, para sermos melhores e oferecermos as possibilidades de que outras pessoas se tornem melhores, mais afáveis, mais doces, mais calmas. Porque nós vivemos, pelo menos atualmente, num mundo extremamente conturbado, tanto na sociedade quanto no seio familiar. Então, estamos no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para oferecermos as possibilidades de entendimento, de experienciação, de sofrimento e de alegrias, é lógico, porque o Pai não quer nenhum de nós sofrendo. Aliás, o sofrimento não vem de Deus. O sofrimento vem de nós mesmos, que por nossas atitudes, presentes ou passadas, ocasionaram necessidade de retificação e que agora nos colocamos no propósito de rearrumarmos o nosso caminho espiritual. Estamos numa jornada evolutiva e não estamos encarnados por acaso. E não estamos desencarnados por acaso. Estamos em momentos muito importantes da nossa história espiritual, porque estamos no limiar de galgarmos escadas espirituais, cada vez melhores e maiores, no sentido evolutivo da palavra, para que nós possamos nos despir de todo orgulho, de todo egoísmo e conseguirmos olhar o nosso próximo com amor, com igualdade, com sentimento de união e não com desprezo, que tantos males provoca, com desafios que tantas angústias proporcionam. Então nós precisamos verdadeiramente entender a escola em que estamos matriculados, a escola do lar. Muitas vezes imaginamos que aquele irmão ou aquela irmã, ou aquele primo que veio morar lá em casa, sem qualquer motivo, ou por motivo de que a família dele teve problemas, e nós dizemos, isso é um acaso. E aí vamos descobrir ao longo do tempo. E quando estivermos um pouco mais velhos, com mais experiência, vamos analisar e entender como foi importante que essa pessoa veio morar conosco em nosso lar. Que bom que isso aconteceu. Pode ter acontecido até agruras, dificuldades, desafios, brigas, mas ao final de toda a história, nós começamos a valorizar tudo aquilo que acontece na nossa história espiritual. Não existe acaso. Sabem aquela folhinha que cai da árvore bem devagarinho? Assim? Nada disso escapa ao conhecimento do Pai. O Pai sabe tudo isso. Jesus conhece a história espiritual de cada um de nós. Ele governa este planeta. Ele conhece profundamente este planeta. Ele proporcionou a possibilidade de criação, de estruturação do planeta sob as ordens do Pai. Então, nós somos uma família. Nós estamos falando, sim, da família no sentido doméstico, mas não podemos esquecer da nossa família universal. Né? Porque temos um papel, e Emmanuel, em Vida e Sexo, nos fala o seguinte, me permitam fazer a leitura.
de todos os institutos sociais existentes na Terra. Vejam bem, todos. Ele não diz de quase todos, ele não diz talvez alguns, todos. Na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Ele não está dando significado ao Estado, à sociedade como um todo, ou então ao político, ou então aos aspectos econômicos da sociedade. Não. Ele está falando sobre família. Né? Então, um dos institutos mais importantes. Vejamos quão significativo pode ser para nós essa frase de Emmanuel. Porque muitas vezes relegamos a família a terceiro plano. Muitas vezes deixamos a família só. E quando eu falo família, estou falando de 2 pessoas, 3 pessoas ou quantas pessoas forem. Quanto menos pessoas, mais importante é que demos companhia uns aos outros. Isso porque, no limite, se formos 2, certamente alguém ficará sozinho em solidão, caso não demos a nossa companhia a ele ou a ela. Então vamos analisar um pouco mais essa questão relacionada à questão da família e o ponto de vista espírita da família. Hermínio Miranda, em Candeias da Noite Escura, nos informa: a família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne, outros em espírito. Isso nos remete a um entendimento muito importante, que vale a pena nós comentarmos no seguinte aspecto: como temos a nossa família carnal, encarnada, companheiros nossos, amados, queridos, aqueles que nos amam verdadeiramente, ficaram no plano espiritual para nos ajudar de lá. São nossa família, mas não encarnaram. E estão frequentando a nossa casa diuturnamente para nos apoiar, intuir, ensinar. Não tem aquele sono ou aquele sonho como familiar que a gente não tem certeza porque não conhece. Ou aquele familiar que já desencarnou e que de repente aparece no sonho e que tem um sonho muito tranquilo, muito alegre. Não existe isso. São companheiros que estão observando a nossa jornada e tentando nos ajudar. Mas o termo tentar é muito importante nesta frase. Tentam. Se nós permitirmos, se nós autorizarmos que isso aconteça, porque se não autorizarmos, se não estivermos atentos ao que os companheiros amados nos assopram, não adianta nada. De nada valeu. Mas esses companheiros são extremamente tenazes. E insistem, insistem e insistem. Por quê? Simplesmente porque nós amamos. Essa é a resposta. Quando estamos envolvidos em família, nós precisamos lembrar de fazer a prece pela família. Quantas vezes nós fazemos preces pela nossa família ao longo de um dia? Uma vez? 2? 5? Nenhuma? Precisamos lembrar da nossa família. Por quê? Isso nos traz emanações fluídicas de amor que nos envolvem profundamente e permitem que os companheiros espirituais frequentem a nossa casa, o nosso seio familiar e nos orientem a respeito dos melhores relacionamentos possíveis. Quando nós estamos nos lembrando dos nossos amados, nós estamos nos conectando com eles, pois vivemos num mundo fluídico, um mundo em que existe uma coisa chamada imanência. Sabe o que é imanência?
É quando tudo aquilo que pensamos mexe com os outros. Tal qual um aquário de peixes. Já viram um aquário de 5 peixes? Se a gente puser o dedo na água, o que ele faz? Corre. Nada, né? Peixe não corre, nada. E nós fazemos a mesma coisa. Tudo aquilo que pensamos, imaginamos, fazemos preces, oramos pelos nossos familiares, eles sentem. Pelos nossos familiares desencarnados, eles sentem com um impacto tremendo. Muitas vezes a nossa prece permite que aquele familiar que ainda se encontra desencarnado e que ainda se encontra em sofrimento no plano espiritual, é o que falta para ele conseguir ser esclarecido. Não é que o pai esqueceu dele, é que ele não se permite ser esclarecido. Não é? E muitas vezes foi a nossa prece que ofereceu essa possibilidade de entendimento para ser esclarecido. Muito bem. Na visão espírita de provação, segundo Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, na maioria das vezes a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas, nas quais malograram. Companheiros de vidas passadas, que não conseguiram resolver algumas pendências espirituais conosco e nós com eles, nos encontramos novamente para tentar resolver. E quantas vezes não vemos famílias que dizem: eu não consigo, meu filho não tem jeito, eu não consigo me dar bem com ele, minha filha, meu marido, minha esposa, meu neto, minha neta, quem seja. Não consigo. E é exatamente este o momento em que precisamos persistir. Pedir a ajuda do Pai, de Jesus, do nosso mentor espiritual e do mentor espiritual daquele que nos aflige. Para que nós consigamos superar a dificuldade, para que não prorroguemos ou posterguemos nova experiência encarnatória com este companheiro, mas que, se assim acontecer, seja por alegria e não pela dor. Então, nós precisamos lembrar que a nossa família existe e todas as desavenças que eventualmente ocorram são desavenças que precisam acontecer porque a nossa natureza assim impõe. Não é Deus que coloca isso na nossa vida. Somos nós que colocamos. Não é Jesus, somos nós. E aí precisamos retificar o caminho, refazer a rota e termos a nossa família em amor. Aprender a amar ao longo do tempo. É isso que nós precisamos fazer. Então, família é um laboratório moral para as experiências da evolução. Ou seja, é uma experienciação que visa, que tem o objetivo de crescermos espiritualmente. Funde sentimentos. Quando nós estamos com a nossa família, ao mesmo tempo em que temos dificuldades, também temos aproximações, alegrias, vontades conjuntas que são semelhantes, que causam satisfação, prazer. Então, aproveitemos os momentos felizes para conversarmos, para trocarmos ideias com aqueles que amamos, para trocarmos ideias com aqueles que temos dificuldades. Porque nada vai acontecer por mero impulso. Assim, vai. Não. Precisamos conversar, entender. Já vamos discorrer a respeito. Né? É uma oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Quem fala isso é Joana de Ângeles, em Adolescência e Vida.
Quando nós falamos em paternidade e maternidade, a nossa mensagem de hoje versa sobre o casamento. Se todos pegaram, podem ver que lá está sobre o casamento. Os pais exercem grande influência sobre os espíritos dos filhos. É por isso que nasceram com esses pais. Estes pais foram inquiridos, foram perguntados: aceita o filho que está por vir? E o pai e a mãe aceitam. Nós, antes de nascermos, todos nós encarnados, fomos aceitos por nossos pais. Todos nós. Né? E foram colocados os propósitos encarnatórios para aquele que nasce. E são esses propósitos que são a carta de fiança que permite essa encarnação e as experiências que estão por vir. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver seus filhos pela educação. Por quê? Porque a educação requer diálogo, disciplina. Não pode ser delegada a alguém. A obrigação da educação é dos pais. Ah, mas é a escola? Claro, é uma educação acessória. Mas quem dá a educação? Os pais. Ah, mas tem esse caso? Existem exceções que precisam ser estudadas caso a caso. Mas a família e os pais são os responsáveis. E deles será tomada conta. O que foi feito, o que foi orientado, o que foi conduzido em relação aos filhos. Disciplina é algo muito importante em família. E os filhos não podem ser largados a fazerem o que querem, porque eles não têm esse discernimento. Eles não têm essa possibilidade de entender o que pode dar certo e o que pode dar errado. E nós não podemos permitir que eles vão fazer qualquer coisa sozinhos. Muitas vezes vemos filhos batendo em pais, xingando, falando verdadeiras asneiras, que uma corrigenda qualquer poderia ajudar muito bem. Precisamos fazer com que a educação em casa prevaleça. Ela não pode ser relegada a segundo plano ou delegada a terceiros. Não pode. Muito bem. Também serve para melhorar o espírito dos filhos. Tudo isso está em O Livro dos Espíritos, das questões 208 a 210. As crianças são seres que Deus manda a nova existência, dando-lhes aspecto de inocência. A gente não diz assim, ah, é um anjinho. Tão pequenininho, tão doce, é um anjo. Pela idade, pela configuração física, dá para entender isso. Mas verdadeiramente são companheiros seculares. E são colocados nos nossos braços para reaprender. Não é? Então, são companheiros em processo de retificação de rota. Nessa fase da infância, o que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tudo que ele demonstrar que não é correto, precisa ser orientado, precisa ser melhor dirigido. Isso é a pergunta do Livro dos Espíritos 385. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Por quê? É pequeno, é que nem a argila. Né? Quando a gente pega a argila, vai fazer um molde, alguma coisa, a gente consegue moldar facilmente do nosso jeito, não é? Criança é a mesma coisa. Criança copia. Tudo que criança vê do comportamento do pai e da mãe, ele vai copiar. Não tem jeito. Aí vem o processo educativo do nosso comportamento como os pais. Que não vão fazer qualquer coisa que possa induzir a criança a entender que uma atitude errônea é normal. Porque ela não é normal e ele acaba entendendo como tal. Não dá, não pode. Precisa ensinar o correto, o bom comportamento
que não macule a convivência com as outras pessoas. Não dificulte essa convivência. Não transforme a convivência com pessoas, até mesmo desconhecidas, em verdadeiro sofrimento, um lástimo. Não dá. Não precisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, é comentado pelos Espíritos que o Pai não cria o espírito do Filho, simplesmente porque o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do corpo. Mas cumpre aos pais auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, o espírito encarnante já tem muitas informações do passado. Não estamos vendo por aí meninos e meninas de 2, 3 anos tocando piano com maestria? Não é assim? Os pais precisam estudar junto com os filhos. A gente chega, bom, pelo menos eu no papel de pai, chega morto de cansado em casa, levou um monte de bronca do patrão, aí o filho pega na mão, pai, vamos estudar? Me diga, quem não vai se juntar a esse menino, essa menina, para compartilhar a experiência de estudar juntos? É lindo. Pai, vamos brincar. Mãe, vamos brincar. E isso é lindo. E a criança jamais esquece. Jamais. Vai ter sempre isso na mente e no coração. Os pais devem observar os bons e os maus instintos dos filhos. Ficar atentos aos maus e os bons instintos dos filhos, para estimular um e desestimular outro. Porque senão, se correr solto, ele vai cultivar ambos. E em algum momento poderá decidir pelo errado, pelo pior dos comportamentos. Então, eu gostei dessa frase. Filho não nasce com manual, pois ele é o próprio manual. Às vezes eu encontro pessoas com criança, de colo principalmente, e digo, descubra a aventura, tenha filhos. Né? E é verdade, porque às vezes é muito complicado, a gente nem sabe o que fazer, não sabe nem o que falar, né? Porque a gente não tem manual. Tem os autores aí que às vezes se aventuram a escrever como é que a gente deve comportar e tal, mas no dia a dia não vai ajudar muito. Né? Caminhos do como fazer. Podemos ter o caminho repressivo. Não pode chegar tarde. Ou então, não pode ir no baile. Não pode ir na casa de amigos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode internet, não pode isso, não pode... Esse é o caminho repressivo. Dureza. Né? E acredito que essa é uma boa intenção dos pais. Mas é um caminho que pode ocasionar muita revolta, muita dor naquele indivíduozinho pequenino ou adolescente que ainda não tem a clareza do melhor comportamento, daquilo que possa ou que não possa fazer, que deva ou que não deva fazer. O caminho permissivo, laissez-faire, laissez-passer, pode fazer, não estou nem aí, não pode? Não, meu filho, você está certo, minha filha, você está certo, pode fazer. Aí lá na frente, tomara que não, né? O jovem perde o caminho. E nós fomos os pais, ó, joia, legal.
Conheço uma pessoa que diz, eu bebo bastante porque eu quero acompanhar meus filhos nas festas. É uma assertiva desastrosa. É terrível isso, não é? Mas é a permissividade. Deixa acontecer, deixa passar. Não dá, não dá. Ou o caminho do diálogo, é o terceiro e o melhor caminho, conversar. Quantas vezes por dia conversamos, nós adultos? Quantas vezes por dia conversamos com nossos filhos? E se acaso o filho não quiser, ou a filha não quiser participar, pelo menos, senta aí e ouça seu pai e sua mãe conversar. Para pelo menos entender o hábito, participar do hábito, participar do exemplo. Não é? Então, conversar é o melhor remédio. Explicar as situações. Não reprimir. Reprimir não explica nada. Só dá revolta. Mas se conseguir explicar, conversar, dar o entendimento, aí sim. Aí faz muito sentido. Para percorrermos o caminho do diálogo, estamos então abrindo um pouco mais, precisamos parar. Parar. Prestar atenção no jovem, prestar atenção na esposa, prestar atenção no marido, no neto, prestar atenção na família. Ouvir, se utilizar da razão, ou seja, ter o bom senso e entender uma coisa e outra, situação e outra. Não radicalizar. Tomar cuidado na análise dos fatos e dos entendimentos, para não deixar que os próprios sentimentos tomem as atitudes. E aí não tem mais conserto. O que quer dizer tomar as atitudes? Romper. E aí fica muito difícil. Olhar. Ter a intuição daquilo que pode estar acontecendo. Principalmente nos tempos atuais, em que a bebida, o sexo e todo tipo de viciação está corrente, está fácil em toda a sociedade. Precisamos ter a intuição, a percepção, o olhar, a atenção para estarmos atentos àquilo que acontece. Principalmente com filhos, quando é importante olhar e vigiar. Vigiar, vigiar, vigiar. Pensar na resposta. Pensar que resposta vai dar a determinada situação. Num conflito entre casais, num conflito entre filhos e os pais, num conflito entre os filhos, que resposta precisará ser dada? E ela precisa ser muito bem pensada, muito bem refletida. Porque depois que a palavra sai da boca, ela não volta. Não dá para engolir aquilo que falamos e fica na história. Agir, dar a resposta, mas dar a resposta com amor, com carinho, com atenção. Né? Em que a gente olha o outro frente a frente. Respeita. O que é o termo respeitar? Peito com peito. Um em frente ao outro. E conversar com respeito. Sem gritaria. Sem blasfêmia. Sem xingamento. Calma. E dar a resposta. Não concordar com o errado e dar a resposta mesmo assim com amor, com paz, com tranquilidade,
sem forçar a barra, porque senão vem o sofrimento, o rompimento, a dor. Essa é uma dica do Isamitiba. Quem ama educa, editora Gente. Para finalizar, temos uma pergunta crucial. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Reflitamos. Que fazemos com aquele que foi oferecido à nossa guarda? Num aspecto mais amplo, nós temos também a família, humanidade, a família ser, a família espiritual. Nós temos a família do trabalho, temos a família de convivência, que não necessariamente é consanguínea, mas são pessoas do coração. Nós precisamos prestar atenção nessas famílias e não deixar que os nossos entendimentos, por mais corretos que sejam, compliquem essa possibilidade de união. Mas sim que qualquer dificuldade que advenha a essa relação signifique ser resolvida com amor, com paz, com conversa, com diálogo, com orientação, com ensinamento e, às vezes, com silêncio. Às vezes, o silêncio é mágico, porque há a necessidade, com o silêncio, de haver reflexão. E muitas vezes a resposta vem por si própria. Muitas vezes nós não precisamos sequer abrir a boca. Está claro e simples que podemos fazer silêncio e tudo correrá tranquilo e ninguém sairá magoado. Então, meus irmãos, estejamos atentos a todos aqueles que se unem a nós. Vou compartilhar um depoimento pessoal, porque na última semana estivemos na cidade de Itá, estado de Santa Catarina. Fomos visitar um primo que não víamos há 5 anos. Sempre trocávamos mensagens, informações, mas não nos víamos. Ao chegar à cidade, à casa, fomos recebidos com tanto amor, com tanto carinho, que não havia motivo nenhum para concordar ou discordar. E se houvesse discordância, certamente jamais haveria qualquer tipo de discussão. Por quê? Porque o amor ficou instalado naquele momento. E todos nós 4, os 2 casais, ficamos extremamente felizes com essa convivência. Foi muito bom. Então, quando a gente está disposto a exercitar o amor, ele se instala e se expande em nossas vidas. Estou certo que cada um de nós tem o amor no coração e busca estar sempre concorde com os amados de suas vidas, de nossas vidas. Tenho certeza que vamos refletir um pouco mais sobre aquilo que acontece em nossa vida, porque ela não é por acaso, é uma dádiva do Pai, que nos permite a vida, nos permite respirar, alimentar, viver. Tudo devemos a Ele. E o Pai presta atenção em nós. Muito obrigado pelo carinho, pela indulgência e que Jesus esteja sempre conosco.